Templo do Espírito Santo. Esse mês de agosto nós temos colocado algumas mensagens, temos trazido algumas mensagens sobre o Espírito Santo nos domingos pela manhã. Falamos sobre o Espírito Santo como Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Ele não é um Deus, ele é Deus, como Pai e como Filho. A Bíblia diz que lá em Gênesis 1, que o Espírito de Deus pairava. Ele estava presente na criação do mundo, na criação do homem, quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo estava presente, ou está presente nas páginas do Antigo Testamento, em atuações pontuais. O Espírito Santo, ele tem um ministério permanente, marcado após a ascensão do Senhor, quando ele diz: eu vou para o Pai, e não vos deixarei órfãos, mas enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo, que estará sempre convosco. Então nós temos da parte de Deus a presença do Santo Espírito, do Espírito Santo. Vimos a obra desse Espírito Santo. Vimos no domingo passado sobre o fruto do Espírito, que deve ser a nossa busca. Não buscarmos o fruto, mas buscarmos nos enchermos do Espírito, porque cheio do Espírito nós vamos produzir o fruto do Espírito. Não o fruto do meu eu, não o fruto da minha experiência cristã, mas o fruto da Bíblia, o amor, a alegria, a paz, a bondade, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. E a Bíblia diz: contra essas coisas não há lei. A Bíblia fala do templo. E se olharmos a história do povo de Israel, porque a história de Deus com o seu povo, ela começa com Adão, e se nós seguirmos esta linha, e ela vai ter a sua continuidade no povo de Israel, povo escolhido por Deus, povo que na sua essência era um povo monoteísta, era um povo que adorava ao Deus único, ao Deus vivo. E nós encontramos lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo 33, não vamos ler, a tenda do encontro. Não sei se você lembra, e você já ouviu falar ou leu na Bíblia sobre a tenda do encontro. A tenda do encontro, também conhecida como tenda da reunião, ou tenda da presença de Deus, ela era um local provisório onde Moisés se encontrava com Deus. Moisés recebia a missão, a orientação, as instruções de Deus na tenda do encontro, tenda da reunião ou tenda da presença. Desta tenda, na caminhada no deserto, sob as instruções de Deus, descritas no livro de Êxodo, ali há a construção do tabernáculo. E o tabernáculo, ele é um lugar de adoração construído para estar com Deus. E ele é construído pelos israelitas sobre as instruções de Deus. E lá no livro de Êxodo traz essas
descrições. O tabernáculo ele era composto por uma estrutura de madeira e ele era coberto com cortinas, tinha um altar para sacrifícios e um lugar santíssimo onde estava a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. A tenda, o tabernáculo, ele acompanha o povo até a entrada na terra prometida. E depois de algum tempo na terra prometida, o povo sente a necessidade de construir um templo. Então a gente começa com a tenda do encontro, a tenda da presença. Caminhamos para o tabernáculo. Do tabernáculo nós caminhamos para o templo. Lembrando o tabernáculo móvel. Sempre que escutar a expressão tabernáculo, pense num templo móvel. Então nós não podemos chamar este templo de tabernáculo, porque esse templo não é móvel. Ele é um templo fixo. E o tabernáculo, ele era um templo móvel. Ele acompanhava, era montável e desmontável, né? Onde o tabernáculo estava, a tenda. E aí nós construímos o templo. Temos o famoso templo de Jerusalém, construído por Salomão, sonhado por Davi. E aquele local onde o povo ia adorar a Deus, onde o povo encontrava-se com Deus, onde o sumo sacerdote adentrava o santo dos santos, mas onde o povo ia ali para ser ministrado, para ter o seu encontro com Deus, porque durante toda a história da humanidade, o homem tem sede de Deus. Agostinho de Hipona, ele diz que Deus nos criou para Ele. E a nossa alma, o nosso espírito só se realiza nele. Nós vamos socialmente a outros lugares. Nós vamos socialmente a um shopping. Nós vamos socialmente a um clube de campo. Nós vamos socialmente a uma praia. Nós vamos socialmente a reuniões de encontro com amigos. Mas nada disso traz saciedade para o nosso espírito. Nada disso traz gozo para o nosso espírito. Somente a maravilhosa presença do Senhor. É ela que traz esse gozo que o nosso espírito precisa. É ela que traz essa alegria que o nosso espírito precisa. É ela que traz a paz que nós precisamos para caminhar. É esse momento de encontro com o Senhor, de encontro congregacional, de encontro coletivo, onde nós nos reunimos, cantamos louvores, entregamos louvores ao Senhor. São esses momentos que nós precisamos. Por isso não podemos concordar com aquelas pessoas que dizem: eu não preciso da igreja para adorar a Deus. Toda a Bíblia, ela é repleta de experiência congregacional, do povo congregado, do povo junto, do povo reunido. Ela não é constituída de experiências solos. Eu estou adorando a Deus no meu lugar em casa. Pode. Deus é Espírito. Mas as instruções bíblicas é para que nós nos reunamos, porque nós precisamos uns dos outros. Nós não somos ilhas, como dizia Erich Fromm. Nós não somos ilhas. Nós somos seres relacionais uns com os outros. E juntos nós prestamos esta adoração congregacional ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Do templo onde Deus habitava, onde Deus estava, nós iniciamos uma nova época, um novo momento, onde o conceito de templo, ele é ampliado. E qual a ampliação desse conceito de templo? O templo agora não é somente um local fixo, mas o templo agora, ele passa a existir em cada adorador.
Cada adorador agora é um templo do Espírito. Cada nascido de novo, ele é um templo do Espírito. Então, nós estamos em um templo e nós somos um templo. Como cantamos, né? Senhor, eu sou teu templo. Precisamos desta consciência. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, e os coríntios estavam cheios de dúvidas. Corinto, a igreja de Corinto, a igreja em Corinto, é uma igreja muito parecida conosco, com a igreja dos tempos atuais. Se uma igreja no Novo Testamento descreve a igreja de hoje, essa é a igreja de Corinto. Eu sei que nós queremos ser Filadélfia, mas há uma identificação muito grande com a igreja de Corinto. Por quê? Porque ali havia muitas dúvidas. E parece que quanto mais o tempo passa, parece que quanto mais nós lemos a palavra, mais dúvidas aparecem. Mais nebulosidade acontece. Imagina se Paulo tivesse escrevendo nos nossos dias, que trabalho Paulo teria. Que trabalho Paulo teria para trazer à memória dos dias de hoje o entendimento, a compreensão do texto sagrado. E os coríntios, eles estavam aqui, eles tinham um entendimento de que o corpo não tinha nada a ver com o espírito. Então, o que interessa para o Senhor é o espírito. Então, eu estou lá no domingo cultuando, é isso que interessa ao Senhor. Depois eu posso viver, usar o meu corpo da forma que eu entendo. Então, os coríntios tinham esse entendimento. Esse texto, ele surge do esclarecimento de Paulo para esse entendimento equivocado. E os coríntios parece que sempre estavam procurando uma brechinha, assim como a gente, né? Sempre a gente está procurando uma brechinha que nos favoreça. É natural, é inerente ao ser humano. O ser humano busca o prazer imediato. E os nossos dias são dias que cada vez se busca mais esse prazer imediato. Esse que tem se tornado hoje um mal, uma droga para o nosso tempo. Essa busca excessiva pelo prazer que a gente vive a cada momento, a cada instante. E aqueles que perdem isso começam a adoecer. Daí nós sermos uma geração doente. Talvez a geração mais doentia que já existiu, por incrível que pareça. A geração da longevidade. Hoje a gente vê, tenho visto pessoas com 90 anos dirigindo. Pessoas com 90 anos com atividade, 90, 92. E a longevidade progredindo. Contudo, nós somos uma geração emocionalmente adoecidos. Uma geração que tem se fechado dentro de si mesmo. Uma geração que não tem mergulhado em águas profundas. Uma geração rasteira, tangencial, superficial, que se alimenta com muito pouco, quando a palavra nos chama para um diferencial. Nós somos templo. Esse conceito é um conceito que precisa mexer conosco. E há algumas implicações de nós sermos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos dá discernimento, inteligência e coragem. Ter o Espírito Santo de Deus é ter discernimento. O verso 12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas todas as coisas, nem todas as coisas me convêm. Desde
que eu sou menino na igreja desde criança, que se vive essa questão, o que é que o crente pode e o que é que não pode. O que é que pode e o que é que não pode. E a questão, a Bíblia trata ela de uma forma muito mais profunda. Todas as coisas me são lícitas. Ou seja, o crente pode tudo. Agora, a segunda pergunta é: tudo me convém? Tudo vai me edificar? Tudo vai me conectar com Deus? A questão maior é a conexão. E é tão gostoso na caminhada cristã quando nós vivemos a conexão. Uma coisa extremamente ruim para nós é quando essa conexão ela é quebrada. É como quando você pega o seu celular e ele está sem internet. É algo que entristeça mais você hoje do que isso. Você está num lugar e pegou o celular e olhou, cadê a internet? Não tem. O pânico já começa a dominar, as pernas já começam a tremer, o suor começa a chegar. Porque nós aprendemos essa dependência, essa conexão. Queremos estar conectados e no momento que a internet parou, ela desconectou você. Ela desconecta você. No momento que nós entramos numa esfera de fugirmos, escolhermos para a nossa vida aquilo que a palavra não recomenda, nós nos desconectamos com Deus. Não é que Deus se desconecte de nós, mas somos nós que nos desconectamos. E procurar essa conexão de novo dá trabalho. Procurar essa conexão de novo é um novo processo. E aí nós precisamos entender que tudo é sobre Deus e não sobre nós. E a gente começa a entender que é sobre nós. Que é sobre o que eu faço. Mas é sobre quem é Deus. Templo do Espírito Santo. O Espírito Santo traz para nós discernimento. E o discernimento espiritual, ele nos ajuda a distinguir entre o que é permitido e o que é proveitoso. Nem tudo o que é lícito edifica. E às vezes alguns se pegam muito nisso. Isso é lícito, isso é legal. Mas alguém já disse que nem tudo que é legal é moral. Nem tudo que é legal edifica. E meus irmãos, nós somos chamados para ser um povo que espelhe a glória de Deus nesse mundo. Nós não fomos chamados para ser igual. E parece que hoje nós queremos ser crentes que disputam espaço igual com não crentes para fazermos tudo que o não crente faz. Quando eu falo não crente, eu não estou estabelecendo uma comparação de sermos melhores, mas de sermos alguém que recebemos uma visão do alto, de sermos alguém que recebemos uma visão de Deus e uma missão de sermos luz deste mundo e sal desta terra. Por isso, nós temos o Espírito Santo. Esse Espírito que traz para nós discernimento. E quantas pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo agindo com falta de discernimento. Quantas pessoas se dizem ou causam confusão, discórdia, se dizendo cheias do Espírito Santo. Quando a presença do Espírito Santo vai trazer discernimento. Escolher, entender o que é permitido, o que é proveitoso
O discernimento é a capacidade de ver além das aparências. O discernimento é a capacidade de ver além das aparências. Coisa mais fácil e mais errada é julgar pela aparência. Ah, meu Deus, como aquele irmão ou aquela irmã é espiritual. Pode até ser mesmo, mas não é a aparência que vai medir. Não é a aparência que vai medir. Para alguns, subir um púlpito sem o paletó e a gravata, não há espiritualidade. Pastor que é pastor tem que estar de paletó e gravata. Durante muito tempo eu segui este protocolo. Eu lembro que até na quarta-feira eu estava aqui de paletó e gravata, né? Mas entendemos que pelo clima do nosso Nordeste, pela informalidade dos tempos, nós temos que ter mecanismo de nos aproximarmos das pessoas. Porque a essência é o que importa. Cantamos hoje, né? E a essência és tu. A essência, o que credibiliza o mensageiro é a mensagem. É a palavra que ele traz. Não estou falando contra a gravata e o paletó, eu uso e gosto. O que eu estou dizendo e estabelecendo é que nós não podemos julgar alguém pela roupa que ele está usando. Temos também que associar o discernimento. Você também não pode ir para outro extremo, né? Então, estou usando o exemplo da roupa, mas isso vai para tudo, vai para a comida. Eu posso comer qualquer coisa. A Bíblia diz que eu posso. Agora a Bíblia diz que eu tenho que ter discernimento. Então tem coisas que você vai olhar, eu gosto muito de manga, e às vezes eu compro uma manga bonita no supermercado, e eu vou para casa e eu fico doido para comer a manga à noite. Talvez você coma a manga à noite, não tem nenhum problema. Mas eu olho assim e digo, rapaz, é pesado à noite, né? Eu não sei o que é que vai. E espero até amanhã de manhã para o meu café. Durmo pensando, vou acordar amanhã cedo, meu café da manhã, vou pegar aquela manguinha, vou cortar, vou comer, vou saborear, mas evito comer à noite. É permitido comer à noite? É. Né? Alguém já disse, pastor, é fruta. Fruta não tem problema com horário, não. Está certo, mas, né? Mas eu já tenho umas caminhadas aí de estrada, né? Já tem que, se eu tivesse lá nos meus 20 anos, talvez eu comesse a manga à noite, né? Lá com meus 25, 30, talvez eu fosse lá comesse a manga à noite, mas aonde eu cheguei, né? Não vou me atrever a comer a manga, nem a banana, vai com cuidado aí. Tem que ter discernimento. Discernimento em escolher aquilo que eu vou comer. Ah, a carne de porco é muito gostosa. Eu gosto, né? Maravilha. Talvez alguém tenha até feito para o almoço hoje um guisado aí de carne de porco boa, ou um assado de um colchão aí de porco. Não tem nenhum problema com o animal. Mas a gente tem que saber como é que está o nosso organismo, como é que está a nossa resistência, a nossa disponibilidade, se vale a pena comer, se vale naquela hora. Porque senão, né? No outro domingo você pode não estar na igreja tratando o organismo, melhorando. Então, precisa ter discernimento. Então, o Espírito Santo, ele traz discernimento. Ele não só traz discernimento para a gente estar no culto. Ele não só traz discernimento para a gente de como cultuar, mas ele traz discernimento na nossa vida. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu preciso tratar dele fisicamente. Eu preciso tratar dele emocionalmente. Né? Cuidar. Saber o que é bom para mim, o que não é. Guardar mágoas vai fazer mal para o meu corpo.
Vai fazer mal para o meu estado emocional, não é só espiritual. Eu não devo guardar mágoas somente porque como cristão eu não devo, mas quando a Bíblia diz que eu não devo guardar mágoas, é porque ela sabe o mal que a mágoa vai trazer. A mágoa guardada gera ressentimento, ressentimento alimentado gera raiz de amargura. Então imagina uma pessoa amarga, nem ela quer ficar com ela. Ela não fica nem meia hora sozinha, porque ela não se aguenta. Ela tem que estar com alguém. A internet não pode desconectar, que ela endoida, porque vai ficar sozinha. E ela não se aguenta. O Espírito Santo traz o discernimento para a nossa vida. A presença dele em nós. O Espírito Santo revela e garante de quem nós somos, identidade. Irmão Lázaro gravou, eu sou de Jesus, né? Identidade, saber de quem eu sou. Paulo diz, o Deus a quem eu sirvo. Sabermos a quem servimos e quem nós somos. Precisamos, como cristãos, entender quem nós somos, quem eu sou. Eu não sou simplesmente alguém que vem à igreja no domingo. Eu não sou simplesmente alguém que anda com a Bíblia ou que tem a Bíblia no celular. Mas eu tenho uma identidade, eu sou nascido de novo. E como nascido de novo, eu preciso viver esta identidade. E a minha identidade está em Cristo. O verso 19 diz, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que não sois de vós mesmo. É muito comum ouvir hoje alguém dizer, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Mas o que é que a Bíblia diz? E que não sois de vós mesmos. Eu não me pertenço. Isso é identidade em Cristo. O Espírito Santo habita em nós. Isso significa que somos propriedades de Deus, comprados por alto preço. Nossa identidade não está no mundo, mas em Cristo. E em Cristo eu tenho liberdade. E em Cristo eu sou livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vivendo em Cristo. Então, o Espírito Santo, ele nos dá verdadeira liberdade. O verso 12 diz ainda, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nessa última canção que nós cantamos, tem uma frase que dizia, o que não glorifica o Senhor, o que não te glorifica, Senhor, eu renuncio por amor. O que não glorifica o Senhor, eu renuncio. E o Espírito Santo tem trabalhado conosco essa palavra renúncia, porque é algo muito forte. A renúncia é o pilar da vida cristã. Não há vida cristã sem renúncia, irmão. Não há. E renunciar não é abrir mão do que eu não gosto. Isso não é renúncia, não. Renunciar é abrir mão daquilo que o meu corpo está me chamando para fazer. Renunciar aquilo que está me chamando para fazer, que não está de acordo com a palavra de Deus. Né? Quando você vai para a academia, e a gente vive hoje um aumento grande das academias, e muitas vezes você não vai com vontade de ir. Você vai por disciplina. Você vai porque você tem uma necessidade. Você vai porque, somente quanto mais a idade passa,
Mas você precisa de academia, né? As academias deviam ser o contrário, elas deviam estar muito mais cheias por quem tem mais idade. Porque quem tem mais idade tem mais necessidade. Lógico, quem tem menos, numa nova filosofia, já vai chegar lá na frente já em forma... Mas já precisa manter. A gente sabe que chegou a idade que você precisa trabalhar para os músculos permanecerem. Senão, pense em algo que gosta de viajar, viu? Se você não tiver cuidado. Então, o Espírito Santo, ele nos dá a verdadeira liberdade. E essa liberdade, ela vem através do autocontrole, do fruto do Espírito Santo. E por último, nós vemos que o Espírito Santo nos garante de quem nós somos. Vivendo como templo do Espírito Santo. Ser templo do Espírito Santo é mais do que uma metáfora. Ser templo do Espírito Santo é uma realidade espiritual que transforma a nossa vida. Que o Espírito Santo nos dê discernimento para escolher o que convém. Que Ele nos conceda liberdade verdadeira, longe da escravidão do pecado. Que Ele nos revele, dia após dia, que somos filhos amados do Pai, chamados para vivermos em santidade. E aí eu pergunto, para a gente fechar a reflexão, como você tem cuidado do templo do Espírito Santo que Deus deu a você? Ah, pastor, academia em dia, nutricionista em dia, ó, não tem pessoa mais saudável do que eu. Coisa boa, você está em parte do protocolo. Mas como você tem se conectado com Deus, como você tem trabalhado esta conexão, sua vida precisa refletir a presença do Espírito Santo. Sua vida tem refletido a presença do Espírito Santo? Eu gosto muito de escutar louvor rural, nunca mais eu tinha escutado. E ontem eu, usando uma expressão atual aí do pessoal, bateu aquela vibe de escutar louvor rural. E eu coloquei lá no meu Spotify o louvor rural, comecei a escutar. E aí escutei, o louvor rural ele é caracterizado por histórias, né? De um crente que tinha um vizinho insuportável, né? Nunca aconteceu com você, eu tenho certeza. Aquele crente que tinha um vizinho, aquele vizinho folgado, aquele vizinho espaçoso, aquele vizinho, e cada coisa que o vizinho fazia, aquele crente tinha vontade de explodir. Mas ele dizia, eu tenho que testemunhar. Eu tenho que testemunhar de Cristo. Eu tenho que testemunhar do amor de Cristo. Eu não posso agir como eu gostaria de agir. Em um belo dia, quando ele ia saindo para o culto, o vizinho disse, eu vou para a igreja com você. Ele olhou assim. E ele disse, olha, eu tenho visto Cristo na sua vida. Eu tenho visto Cristo nas suas atitudes. E aquele vizinho foi para a igreja. E aquele irmão era presbítero naquela igreja. Igreja que tinha presbítero na sua estrutura. Igreja batista não tem. E aquele vizinho acabou tornando-se diácono naquela igreja. E, consequentemente, aquele vizinho deve ter mudado a sua vida também, deve ter deixado de dar trabalho ao irmão, não é? Então, o testemunho ganhou. Então, nós precisamos dar espaço ao Espírito Santo na nossa vida. Precisamos entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É a minha oração hoje, que o Espírito Santo realize em mim e em você esta obra, que possamos viver como templos do Espírito Santo. Assim a nossa vida vai melhorar, nós vamos estar mais felizes, mais realizados e vamos caminhar com o Senhor. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus.